Olá, boa tarde a toda a comunidade 247. Sexta-feira, 13 horas, e a gente entrevista aqui Rui Costa Pimenta, presidente do PCO. Rui, você está bem? Tudo tranquilo, e você? Tudo tranquilo nessa confusão, nesse caos mundial. São tantos assuntos, Rui, que eu acho que a gente precisaria hoje aqui de umas 3 horas para falar, mas você vai ter tempo aí na sua análise aí do fim de semana. Agradeço aqui a Rosa, ao Nelson Henrique. Peraí que tinha um superchat aqui do Nelson que correu. Está dizendo assim, Rui, no caminho para o trabalho, só vejo comércio fechado, empresa de engenharia demitindo, porque a Petrobras não paga, segundo ele está dizendo aqui. Ô, Rui, olha só, a gente tem essa confusão no Oriente Médio, o ataque de Israel ao Irã, a crise na América Latina, o cerco ao governo do Petro, a prisão da Cristina Kirchner, o julgamento do Bolsonaro, o cerco ao presidente Lula, né? Parece que o Centrão rasgou a fantasia. Então vamos começar pelo Irã. Como é que você está vendo essa ofensiva do imperialismo contra o Irã e o que pode acontecer a partir de agora? Bom, primeiro destacar que o que Israel fez é uma coisa criminosa, né? Atacou Teherã, atacou áreas civis, sem provocação, o Irã não fez nada. Eles mentiram mais uma vez, falaram que o Irã tinha atacado, depois o Netanyahu veio com a conversa de que não pode deixar o Irã se transformar numa potência nuclear. É um ataque sem provocação. Portanto, mais um crime, né, do sionismo. Agora, outra coisa também que eu acho que é importante afirmar é que isso daí é um crime do imperialismo, né? Não é o sionismo que tem esse serviço de informação que foi capaz de detectar onde é que estava o comandante iraniano e tal. Isso aí Mossad não tem essa coisa toda. É uma operação da Inglaterra, França, Alemanha e do imperialismo norte-americano, né? Bom, eu acho que o Irã vai responder à altura, não tem como não responder à altura. Você acha que o Irã tem capacidade de resposta militar? Eu acho que sim, acho que tem bastante capacidade de resposta. E eu acho que o Irã não vai responder só o Irã, eu acho que o Iêmen, né, o Ansarallah vai responder também. Eu acho que o Hezbollah vai responder, eu acho que as organizações da resistência iraquiana vão responder também. Eu acho que vai se transformar, não sei se vai, mas tende a se transformar numa guerra regional de grandes proporções, né? Então, eu vejo que o imperialismo, uma coisa que a gente deve dizer é o seguinte: o imperialismo está buscando a guerra em todos os lugares, né? Essa semana mesmo nós tivemos uma movimentação militar na Polônia. Os russos falaram que era uma preparação para a guerra, tá? Eu acho que o mundo caminha para uma conflagração geral e o imperialismo é que está provocando isso. O imperialismo é uma ameaça para o ser humano. E você vê Ele isso só como um sinal de força ou de fraqueza do imperialismo, Rui? O que de aconteceu hoje? fraqueza, de fraqueza. É uma jogada, essa jogada de Israel é uma jogada desesperada, né? Eles inclusive fizeram uma coisa, fizeram duas, tem duas coisas que a gente precisa destacar. Primeiro que eles atacaram no meio da negociação entre o Irã e os Estados Unidos. Quer dizer, que foi uma coisa traiçoeira, né? E segundo, eu acho que um dos principais atingidos pela aviação israelense foi o governo Trump. Você não acha que isso quebra também a ilusão de que o Trump seria, entre aspas, um pacifista? Isso não foi feito com o apoio do Trump? Não, acho que não. O Trump saiu dizendo que os israelenses fizeram bem porque ele não quer se apresentar como marido traído, né? Mas eu não acho que essa é a política do Trump, não. Eu acho que o Trump tá sendo engolido pelo imperialismo, o que mostra, né, a enorme força do imperialismo. Ele ganhou a eleição, o Trump é o Lula dos Estados Unidos. Ganhou a eleição, mas não governa, não consegue governar. Eu digo isso não porque eu acho que o Trump não tenha qualquer amor pela paz ou qualquer amor pelo Irã. Não se trata disso, logicamente, né? Mas eu acho que não era a política dele. Por exemplo, quando houve o assassinato do Soleimani, né, aparentemente, naquele caso, ele tinha sido marido traído. Depois acabou assumindo, na verdade. Né? Ele foi.
eu me lembro muito bem do acontecido. Ele foi marido traído. O problema é que, pelo tipo de político que ele nunca vai aparecer e falar assim, fui contra isso aí. A não ser que, né, interessasse para ele aparecer como uma pessoa que foi traído pelos militares, que foi traído pelo sistema de informação norte-americana. Nesse caso aqui, não interessa para ele. Como é que você avalia que vai ser a reação de Rússia, China, eventualmente, e se esse assunto vem para a cúpula do BRICS também, Rui? Bom, acho que o Irã é parte do BRICS. O Irã é parte do BRICS. O assunto vai aparecer aqui, sem dúvida nenhuma. Não sei se vai ter grande destaque ou não, mas eu acho que, pela lógica dos acontecimentos, eu não vi ainda a reação chinesa. A Rússia, eles vão condenar o ataque israelense, sem dúvida, mas pela lógica dos acontecimentos, eles vão se preparar porque eles sabem que isso daí é um primeiro episódio de um ataque contra eles. Eles sabem disso. Né? Ninguém é tão ingênuo assim. Ainda mais governos. Você vê isso como uma guerra do império contra todo o sul global, de certa maneira? Sem dúvida. Contra todo mundo. Brasil, inclusive. Brasil, América do Sul. Você citou aí, né? Você vê que se a gente pega o cenário geral, nós vamos ver tentativa de derrubar o Petro. Está em marcha um golpe de Estado na Colômbia. Condenação da Cristina Kirchner. É um golpe de Estado também. Tudo isso que está acontecendo está tudo ligado e é uma contraofensiva do imperialismo que se encontra no seu ponto de maior fragilidade. Mas como nós destacamos várias vezes, o fato do imperialismo estar ter sofrido derrotas, estar fragilizado, não significa que ele não seja poderoso. Ele é muito poderoso. Então, a gente tem que entender que esse animal acuado, ele é muito perigoso. Nós vamos ver muita coisa ainda. Estão acontecendo várias coisas. O que nós vimos estão acontecendo paralelamente, né, Rui? Quer dizer, isso aqui, o que chega a ser muito exaustivo é ver que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Está tudo acontecendo ao mesmo tempo e faz parte de um plano geral. Né? Por exemplo, fraude na eleição da Romênia, a situação do que a gente discutiu recentemente, tem tanta coisa que você nem lembra. A gente até esquece de tanta coisa, né? Teve o caso, tem um caso importantíssimo, não estou conseguindo localizar aqui agora, que foi... Bom, você vê, no outro lado da balança, você tem a crise do regime político em todos os países europeus. Teve a eleição em Portugal. O Chega teve 66, ganhou 60 assentos. Né? Quantas vezes eu não ouvi do pessoal falando, não, isso daí não vai... O Chega é um partidinho e tal. O regime político alemão está em frangalhos. Inglês é uma situação tão grave que a extrema-direita está crescendo. Eu acho que a extrema-direita entra como peça de reposição porque os dois partidos majoritários faliram. Agora, Portugal hoje, Não, já que você está mencionando os países europeus, né? Hoje, França, Alemanha e Reino Unido declararam apoio ao ataque de Israel ao Irã. Né? E eu estou trazendo isso para a gente falar também da recente viagem do presidente Lula à França, né? Inclusive com uma exposição muito grande pela França. Chegaram a postar uma foto do Lula com o Macron no Dia dos Namorados, quer dizer, como se fosse uma aliança extremamente sólida, tal, aquela coisa toda. Né? A França, especialmente, é um país que está apoiando o genocídio em Gaza e está apoiando agora o ataque ao Irã. Quer dizer, como é que isso cai, né, nesse momento em que o Lula foi para a França, enfim, quer dizer, como se fosse o melhor amigo do Brasil? Como é que você está vendo isso? Então, tudo bem, há motivos comerciais desse negócio do Lula, né? Ele está buscando aí o acordo com o Mercosul, que, na minha opinião, vai ser muito difícil. Mas, tirando isso de lado, eu acho que o Lula está com as coordenadas erradas. Ele vê esses países, que são organizações criminosas em forma de país, como sendo a democracia no mundo.
esse tipo de ideia é uma ideia profundamente errada. Tanto que você falou, eu não tinha visto isso, que eles apoiaram o ataque israelense. Eles apoiaram o crime israelense. O ataque é um crime internacional. São governos criminosos, são organizações criminosas. Tem apoiado não, financiado, né, organizado o genocídio em Gaza. Se isso daí é democracia, em algum sentido, a gente tem que deixar de lado essa democracia, porque isso daí é uma organização de criminosos internacionais. Aí o Lula ele pensa assim, tem que combater o Trump, mas tem que aparecer aí abraçado com o Macron. É um erro. É um grave erro isso. Porque os piores criminosos do mundo são justamente esses países. A França é um dos países imperialistas mais criminosos que existe. Junto com os Estados Unidos e a Inglaterra. Oi? Não, só para trazer rapidamente aqui a postagem do Macron, ele começa condenando o programa nuclear do Irã, né? Aí, no parágrafo 2, ele fala do direito de defesa de Israel e depois pede contenção. Quer dizer, então, no fundo, ele está apoiando Israel, né, na verdade. Ele apoia a agressão. O que ele tem a ver com o programa? Bom, uma coisa importante é o seguinte, o Instituto Internacional de Energia Atômica, que é controlado pelos países europeus e Estados Unidos, né? Principalmente França e Inglaterra. Eles fizeram uma provocação contra o Irã, mentiram, falaram que o Irã estava descumprindo acordos anteriores. Agora, direito de defesa de Israel, por quê? O Irã atacou Israel? O Irã não atacou Israel. O que o Irã fez foi retaliar contra atos criminosos de Israel nesse período. Alguém pode falar, mas eles apoiam Gaza. Mas eles têm todo o direito de apoiar. Porque o que está acontecendo em Gaza é um crime, de acordo com a lei internacional. A lei internacional exige que os países atuem para cumprir a lei. Se o Irã atacasse Israel por causa de Gaza, ele ainda assim ele estaria no seu direito de acordo com as leis internacionais. Então não tem. Direito de defesa de Israel é de um cinismo, é de uma coisa assim repulsiva, repugnante. Pois é. Mas então, e aí a gente tem esse dilema da política externa, né? O Brasil vai sediar a cúpula do BRICS, né? E fica naquela coisa, quer dizer, vai para uma aliança mais explícita com os BRICS ou se mantém nesse discurso de defesa das democracias ocidentais que ou estão colapsando ou não são democracias, Rui? Aí o governo Lula tem que tomar uma decisão, né? A orientação do governo, como eu disse, ela está totalmente equivocada. É a democracia contra o fascismo. Democracia contra o fascismo vai levar o governo brasileiro a ser avaliado. Já vai levar, não, vamos ter claro. Está levando o governo brasileiro a ser, inclusive, avalista desses crimes, porque o governo brasileiro fala que é um genocídio, o Lula fala que é um genocídio, o que acontece em Gaza, mas ele não adota nenhuma medida contra Israel. Quer dizer, já é uma política de cumplicidade. Por exemplo, eu me dei conta agora, esses dias, que o Brasil fornece quase 10% do petróleo para Israel. Esse petróleo é usado para cometer crimes em Gaza. Por que o Lula não impede isso daí? Quer dizer, está ficando uma política de cumplicidade com os criminosos. E ele oculta tudo isso, né? Acho que oculta até para ele mesmo, de trás da palavra democracia. Não, porque são as democracias. Hoje o Thiago Ávila voltou ao Brasil, que estava lá na Flotilha da Liberdade, enfim. Você acha que o que aconteceu, a prisão de um brasileiro por Israel, acabou sendo libertado, deportado? Você acha que isso deveria motivar o rompimento das relações diplomáticas? Eu acho. Mas pelo menos, vamos supor que o Lula tivesse motivos para não romper. Ele deveria exigir a soltura do Thiago Ávila. O Itamaraty não exigiu a soltura. O Itamaraty publicou uma nota covarde diante da agressão do sionismo contra um cidadão brasileiro. Ele foi apreendido em águas internacionais, mais um crime.
foi apreendido em águas internacionais, foi levado para Israel, ilegalmente. Aí queriam que ele assinasse um documento que dizia que eles entraram em Israel ilegalmente, o que é uma barbaridade. E o governo brasileiro tira uma nota, lamentamos. Essa política, eu acho que essas coordenadas do PT, elas caminham para um desastre monumental do ponto de vista político. Vamos falar da questão interna, então, Rui, porque, bom, essa semana foi marcada pelo julgamento do Bolsonaro, né? Tiveram lá os depoimentos, tal, tudo indica que vai haver a condenação dele e dos outros militares também. Ao mesmo tempo, um dia depois, saiu uma análise na Folha de São Paulo atribuída ao PT, muito parecida com algo que você vem dizendo há bastante tempo, né? Que o plano da classe dominante é expurgar o Bolsonaro o quanto antes, para que a direita tenha tempo de se organizar e lançar uma candidatura competitiva, e provavelmente seria do Tarcísio Freitas, né? Seria o chamado Plano T. Então, isso teria sido percebido pela própria direção do PT, que agora estaria um pouco apreensiva, né? Na verdade, a prisão do Bolsonaro rápida, no ritmo que foi feito pelo Supremo Tribunal Federal, seria um problema, na verdade, para a reeleição do presidente Lula e não uma coisa positiva. Como é que você viu essas notícias e os depoimentos em si? Eu não vi a nota do PT, muito interessante, eu vou dar uma olhada. Não foi uma nota do PT, foi uma nota da Mônica Bergamo atribuindo à direção do PT essa avaliação. Né? Uma declaração em off de alguém do PT. Exatamente, né? Exatamente. Não, eu acho assim, ó, vamos por partes, aqui tem muita coisa para se falar desse negócio. O julgamento é um fiasco político. O comandante, digamos assim, o elemento mais incriminador do negócio seria, de acordo com eles, eu acho que já em si é uma besteira, isso daí é uma barbaridade, seria a tal minuta do golpe. Né? Só que a minuta do golpe precisaria de testemunhas que dissessem que o Bolsonaro estava organizando um golpe com aquela minuta. O comandante do Exército falou não. Discutiu-se, pronto, foi abandonado. Quer dizer... mas mesmo assim, né, Rui, não se pode discutir esse tipo de coisa, vamos dizer assim, né? Oi, alô? Você me escutou? Não, estou aqui. Oi, estamos aqui. Não, ainda que tenha sido só uma hipótese, uma cogitação, é algo que não se pode cogitar, por isso mesmo teria ali a comprovação do crime, vamos dizer assim, né? Não, mas não é crime, né? Seria, no máximo, um escândalo político, mas não um crime. Você pode discutir, a portas fechadas, você pode discutir qualquer coisa. Com militares, né? Há muita contestação esse seu ponto de vista aí, mas tudo bem. Não, o problema é o seguinte, eu não me inclino a adotar o direito criativo, você entendeu? As pessoas têm que ser punidas, se é que elas têm que ser punidas, e eu também acho que a punição tem que ser moderada e tem que ser equilibrada, mas, enfim, tem que ser punidas pelos seus atos. Falar, discutir, pensar, cogitar não é ato. Isso é o direito, é uma coisa tradicional do direito. Né? Agora, no Brasil não temos direito criativo. O cidadão, sei lá, eu vi um cidadão no Rio Grande do Sul foi preso e encontraram uma bandeira nazista no cofre dele e acusaram ele de propaganda nazista. Como é que alguém faz propaganda com a bandeira que está dentro do cofre? Isso o direito brasileiro virou um escárnio, né? O Bolsonaro ele pode sentar com seus assessores e falar assim, e se a gente desse um golpe? Não é uma atitude louvável, logicamente, mas não é crime. Eles não provaram nenhum crime. Não provaram nada. É um fiasco. Eu tenho um pessoal aí que está disposto a avalizar tudo que o STF faz, mas isso daí não quer dizer que a população brasileira vai avalizar. Tem que ter senso de realidade. O ato não ocorre com o pensamento, Rui? O pensamento já não é um ato golpista? Não. Você tem o direito de pensar o que você quiser. O cidadão pode estar na varanda da casa dele
vê uma mulher muito bonita passar e fala, gostaria de estuprar essa mulher, mas isso aí não é crime. Ele teria que sair da varanda, descer lá embaixo, agarrar a mulher, você entendeu? Se ele falasse para o vizinho dele, eu estou com vontade de estuprar essa mulher, não é crime. Só no Brasil atual, que é um negócio tipo 1984, isso aí virou crime. Mas isso aí, ninguém pode considerar uma coisa dessa como crime. É um Estado, é uma mentalidade totalitária. Agora, o Rui, de todo modo, né, quer dizer, independente da questão jurídica, se está certo, se está errado, do ponto de vista político, né, isso aí não está gerando o resultado esperado, quer dizer, ou pelo menos que alguns imaginam. Quer dizer, o Bolsonaro continua extremamente forte eleitoralmente, com capital político, e as pesquisas mostram uma situação muito delicada para o governo Lula. Como é que você viu esse último Datafolha, por exemplo? Eu sou muito cético, né? Mas vamos analisar a pesquisa. É um mau sinal. De duas, uma. Ou a pesquisa é verdadeira e é um mau sinal, ou a burguesia está trabalhando ativamente para conseguir esse resultado que ela apresentou. Quer dizer, de qualquer maneira, não é favorável para o governo do PT. Tem uma terceira alternativa, Rui. As duas hipóteses. Não, tem uma terceira alternativa, que é o fato dessas duas hipóteses serem verdadeiras. Oi, né? Pode falar. Oi. Não, eu ia só agregar uma terceira hipótese, que é as duas possibilidades serem verdadeiras. Quer dizer, a pesquisa ser verdadeira e ser ruim, e a burguesia estar trabalhando também, quer dizer, para que isso aconteça, né? Pode ser que as duas coisas sejam verdadeiras. Eu acho que é ruim a situação do governo. Quando eu vi o negócio do INSS, eu falei em várias, acho que falei aqui também com o André, o governo tem culpa do que aconteceu, mas ele vai pagar o pato. Porque a situação do governo é difícil, né? A política não é uma coisa que se desenvolve de uma maneira racional. Mas se o governo não fez, ele vai pagar o pato por quê? Porque a percepção da sociedade, do povo, é negativa em relação ao governo. Então, quando aparece uma denúncia, é mais um prego no caixão, você entendeu? Então, a situação é muito difícil. E tem o negócio do IOF. E, na minha opinião, o julgamento do Bolsonaro e as atitudes do Alexandre de Moraes também estão caindo na conta do Lula de maneira muito pesada. E agora... Diga, pode falar. Não, e agora, né, aparece claramente que a burguesia está procurando aí fritar o governo do PT, né? Isso. Eu ia entrar exatamente nesse ponto quando você falava do caso do IOF, né? Claramente, Rui, nessa semana, o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele rasgou a fantasia, né? Quer dizer, ele sempre foi um político da burguesia, mas agora ele é explicitamente um político capturado pela classe dominante contra o governo Lula, né? Como é que você vê essa mudança de atitude? Porque o presidente, na verdade, ele vinha tentando conciliar com o Alcolumbre, com o Hugo Mota, levando para as viagens, tirando foto, etc. e tal. Agora o Hugo Mota puxou a faca objetivamente, né? Eu acho que nós estamos no ponto de virada, né? A burguesia está preparando ativamente a eleição. Agora, veja bem, Atush, vou colocar uma outra hipótese aqui, além dessa hipótese do plano T, que eu acho que deve ser considerada, viu? Na minha opinião, a burguesia trabalha com duas opções. E as duas opções, elas consistem em tirar o Lula da eleição. Lula e Bolsonaro, né? Quer dizer, a geometria do negócio é o seguinte: você tem Lula e Bolsonaro que tem voto. E você precisa eleger um candidato que não tem voto. Então você precisa ou do apoio do Bolsonaro ou do apoio do Lula. Eles podem chegar num ponto em que eles façam cair a popularidade do Lula de uma maneira tão dramática, e a imprensa vai apresentar isso aí como um grande desastre, que o PT decida apoiar um outro candidato. E esse pode ser o candidato da burguesia, no lugar do Tarcísio. Quer dizer, tem o Tarcísio e teria o candidato democrático, de esquerda,
bonitinho, politicamente correto, e o PT apoiaria. Essa segunda hipótese, que a gente não deve descartar, é muito pior do que a primeira, vamos falar que é verdade. Porque se subir o governo com apoio da esquerda para fazer a limpa no país, vai ser uma coisa terrível. E que nome te ocorre para essa hipótese, Rui? Olha, poderia ser um Ciro Gomes, por exemplo. Não, mas Que o é Lula não todo... apoiaria o Ciro Gomes. Isso acho que está fora de cogitação, né? Não, contra o Bolsonaro, o PT apoia qualquer pessoa. Poderia ser um Eduardo Paes. Tem vários políticos aí que o PT poderia apoiar. Não sei, até de repente o cidadão lá do Rio Grande do Sul, que é ultra neoliberal. Nós não podemos descartar essa variante, porque a queda de popularidade do Lula leva a essa possibilidade também. Né? E vamos ter claro, o candidato democrático, entre aspas, vai ser, de qualquer maneira, um ataque contra o povo brasileiro. Deixa eu passar por uns comentários aqui antes da gente entrar nos outros assuntos aqui, Rui, porque tem tanta coisa essa semana que realmente uma hora é pouco, né? Olha só, o Mauro está dizendo assim, ó, o tweet de Vilas Boas foi uma ameaça real de golpe, que o STF não só não o processou, como obedeceu e prendeu Lula. Né? Para lembrar que nem sempre o Supremo Tribunal Federal defende a democracia, né? O Clênio fala, Rui, o fracasso do governo pode liquidar o Brasil de vez e até causar uma futura fragmentação do território. E também o Mauro Peixoto fala, Rui, concordo com esse exagero da relação com o Macron. Entretanto, o programa do submarino nuclear é com a França. Não seria esse o motivo da aproximação? Será que também não existe, quer dizer, também não é tudo 8 ou 80, como ele está dizendo aqui, ó, o Brasil não teria bons motivos para ter uma boa relação com a França, também, ou com o Macron? Eu acho que boas relações com a França e tal, que não é uma coisa muito fácil de ter, né? Basta consultar lá o pessoal do Sahel para ver como é que são as boas relações com a França, né? Mas tudo bem, o Brasil é um país, é um Estado, não é um partido político. Deve manter relações as melhores possíveis com todos os países do mundo, de preferência, a não ser em casos extraordinários como esse caso de Israel. Agora, o problema não é uma boa relação com a França, é uma boa relação com o governo da França, que é uma coisa diferente. O Lula parece abraçado com o Macron, né, tira selfie. Ele faz uma campanha de promoção do Macron. E o Macron é um criminoso. E eu acho que isso daí não só é errado, né? Porque daria a entender que você estaria aí absolvendo os crimes do Macron, como eu acho que é prejudicial para o próprio Lula. Eu vou ler esse comentário aqui do Zé Mentor, que ele fala assim, ó, o governo paga o pato por causa da mídia golpista e das big techs imperialistas que contam mentira para a população. Nesse contexto, Rui, como é que você viu o julgamento do Supremo sobre o artigo 19, né, o Marco Civil da Internet? Só fazer um comentário. Eu li recentemente um livro que falava da revolta da vacina, no governo Rodrigues Alves, se não me engano. E aí o cidadão ele olha o seguinte, ele fala que quando começou a indignação popular contra a vacinação obrigatória, havia todo tipo de boatos que eram falsos, porque a vacina era uma coisa boa, né? A vacina não tinha contraindicação, aquela vacina contra a varíola. Mas se espalhou pelo país inteiro uma boataria de que a vacina matava as pessoas, que a pessoa tomava vacina e ficava com varíola, um monte de coisa. Né? E não tem, veja bem, não tinha internet naquela época. Não tinha Big Tech, não tinha nem Mini Tech, não tinha tech nenhuma. Não é um problema, não podemos acreditar nessas fantasias.
quando a situação é ruim, os boatos ruins, mentiras, confusões se espalham rapidamente. Não tem por onde. Porque senão não tinha governo que caía, não é? Eu me lembro, quando começou a mobilização contra a ditadura, tinha muita coisa que circulava que não era verdade. Os militares tinham feito isso e aquilo e tal. Acusavam os militares de tudo quanto é coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo. A oposição acusava os militares de ter construído Itaipu. Eles chamavam Itaipu de obra faraônica. Né? Era uma acusação completamente idiota. Mas é da política, você entendeu? A loucura se espalha. O problema é ver para onde vai o movimento geral. Né? De acordo com aquela lei, ladeira abaixo todo santo ajuda. Verdade ou mentira. Então não tem nada. O governo Lula não é vítima de nenhuma mentira. O governo Lula é vítima das circunstâncias que ele não controla e de uma política errada que ele adotou diante dessas circunstâncias. Cometeu erros gravíssimos. O governo se tornou impopular por coisas que eles por coisas que eles fizeram. Então, não vamos criar. A fantasia não ajuda ninguém a andar para frente. Né? Nesse contexto, Rui, então, como é que você viu o julgamento lá do Supremo? Eu acho é um crime do STF. É um crime. É um crime contra todos nós, toda a população brasileira. Porque, bom, você sabe muito bem, porque você é comunicador, né? Você chefia o 247, aí você sabe perfeitamente o que nós temos pela frente. Vai depender também muito das chamadas Big Techs, né? Mas veja só uma coisa. A partir de agora, né, com as empresas sendo responsabilizadas pelo que as pessoas falam, um lobby poderoso pode começar a lançar uma série de processos contra essas empresas por alguma coisa que, sei lá, o Leonardo Artucci falou e que eles não querem que seja falado. O que é que as Big Techs vão fazer no caso dessa lei? Vão censurar o Leonardo Artucci. Esse risco é evidente, né? Isso aí me parece claríssimo. É criminosa, sabe? Primeiro começa que o STF não tem direito de fazer o que ele fez. É uma farsa judicial. Isso, na sua opinião, faz parte de uma política de conciliação com a Rede Globo, com a mídia tradicional, alguma coisa desse tipo, não? Eu acho que é uma política golpista. Porque isso que nós discutimos anteriormente, de tirar o Lula e o Bolsonaro da eleição, é um golpe de Estado. Que nome a gente pode dar a uma política que tira as duas pessoas com o maior caudal eleitoral do país? O que é isso? É um golpe de Estado. Eles estão gritando golpe contra o Bolsonaro, mas eles estão dando um golpe de Estado. Eles estão tirando os candidatos populares, estão fazendo o possível para tirar os candidatos populares. Aí vão pegar um Zé Ruela, que não tem voto, vão colocar lá e vão obrigar ou o Lula ou o Bolsonaro a apoiar esse candidato. Isso é um golpe de Estado. É o tal negócio. Tirar a Marine Le Pen da eleição francesa é um golpe de Estado. Tirar a Cristina Kirchner na Argentina, a mesma coisa. Cristina Kirchner, mesmíssima coisa. Né? Nós estamos num momento em que o imperialismo está fazendo a limpeza da casa. E por que Porque vem a guerra. E por que, então, manter a aparência democrática, Rui? Por que isso seria importante, manter essa aparência de democracia e já não partir logo para, vamos dizer assim, para a superação dessa falsa democracia? Porque isso é uma espécie de sedativo político. Né? Enquanto o pessoal acreditar que existe democracia, uma parcela significativa não vai se rebelar contra o que está sendo feito. O processo do STF todo feito em nome da democracia, mas não vai resultar numa coisa democrática. A democracia é um álibi, né? É uma fachada, é um pretexto. Agora, em algum momento, eu acho que eles vão ter que tirar a fachada da democracia.
Eles não vão poder conviver com eleições realmente democráticas, ou realmente não, minimamente democráticas, com nenhuma legislação que garanta o direito das pessoas. O problema é o seguinte, né? Se a gente olhar o panorama geral, tudo que está acontecendo é golpe. É golpe daqui, dali, tudo contra o povo. No Brasil, o pessoal acredita que o Brasil é uma exceção, que as coisas anormais que estão acontecendo são para defender a democracia. Não faz sentido, entendeu? O Guilherme pergunta se o PCO e partidos de esquerda já pensaram na possibilidade de fazer uma manifestação na Faria Lima contra o poder financeiro. Você acha que chegou? Hoje o Genuíno falou aqui na TV 247 que agora não tem mais saída. Chegou o momento de inflexão, de ruptura e de mobilização. Você vem falando sobre isso há bastante tempo também, Rui. Eu acho que seria importante, né? Mas é preciso que a gente consiga o apoio de uma parcela significativa das organizações populares e tal, das lideranças populares. Nós temos feito ato público, mas a adesão é pequena. O PT, principalmente, que é um partido paralisado, né? Eu não acho que o Genuíno, quando ele fala isso, que eu concordo com ele, que seria o momento. Eu acho que o momento até já passou, mas enfim, eu concordo com ele que tem que fazer alguma coisa. Mas eu não acho que o que ele fala é uma coisa que vai ser majoritária e vai ser decisiva no PT. Esse comentário do Reginaldo é interessante. Ele fala assim: a retirada de Bolsonaro enfraquece até mesmo Lula numa vitória. Seria uma vitória muito contestada devido àquele fato, né? Bom, na eleição Bolsonaro-Haddad, você lançou a ideia de eleição sem Lula é fraude, né? Você acha que seria uma fraude também, por exemplo? Eu acho que o processo o objetivo dele é a manipulação da eleição. É uma fraude. Não é uma fraude, assim, não vou esclarecer, porque a gente tem que ficar esperto com o STF. Não é uma fraude que eles estão mudando o voto na urna, né? Não é esse tipo de fraude. Uhum. É uma manipulação judicial da eleição. O Zé Mentor fala: quem dá visualizações na Globo é a família Marinho, quem dá visualizações nas redes sociais são os donos das Big Techs. Eu não entendi direito, mas está perguntando se você concorda com isso aqui, Rui. Não concordo. Os donos das chamadas Big Techs, eles têm um controle, porque eles controlam o algoritmo. Né? Mas, por exemplo, a ideia de que as Big Techs favorecem a extrema-direita é falsa. As Big Techs, na verdade, têm sido um meio de controle dessa extrema-direita em vários lugares. Eles não podem sair por aí, agora no Brasil a situação vai mudar, mas eles não podem sair por aí censurando todo mundo por tudo que é falado. Então, o pessoal olha isso aí e fala assim, olha, estão favorecendo a extrema-direita, mas não é verdade. As maiores organizações desse setor são todas elas alinhadas com o imperialismo woke, democrático e tal. Rui, nesse contexto aí de caos mundial, de cerco do imperialismo na América Latina, de guerra contra o Irã e cerco da classe dominante contra o presidente Lula, qual que seria o caminho para o presidente Lula ter uma recuperação consistente até as eleições, na sua opinião? Eu acho que o meio mais eficaz seria na política econômica. Só que eu tenho visto aí, eu vi o depoimento do Haddad no Congresso Nacional, que na minha opinião foi outro fiasco. Eles não estão, eles estão nessa política de como é que se diz? De ajuste orçamentário. Essa política aí é a mais destrutiva possível para o Lula. E você acha, então, que deveria ser uma guinada na política econômica, então? Eu acho. Esse é o meio mais fácil. Outro meio, aí eu acho que já é muito difícil, seria o PT se mobilizar aí em torno de reivindicações populares fundamentais, né? Por exemplo, não pagamento da dívida pública, petróleo 100% nacional. Mas o partido tem tantas contradições que ele não vai nem conseguir fazer isso.
E eu acho que o carro-chefe da política do PT, que é o negócio da condenação do Bolsonaro, é um tiro no pé. Mas quem que vai levar... Quem do PT que vai levar a sério um comentário dessa natureza? Se eles nem acreditavam que a Dilma ia ser deposta, quando a gente falou que ela ia ser deposta. Sendo um tiro no pé, Rui, então é o seguinte, quer dizer, o que vai se materializar na sua visão é esse cenário, quer dizer, olha, o Bolsonaro sai de cena, a classe dominante se volta contra o Lula, tenta fragilizá-lo ao máximo para fazer vingar ou o plano T ou essa fragilização para que o Lula não seja candidato, né? Hoje você considera o cenário do Lula não ser candidato um cenário provável? Provável. Não sei se é o mais provável, mas é provável. Faz tempo que eu penso nisso, que a intenção da burguesia é fazer com que o Lula não seja candidato, né? Vamos ver o que acontece. Não é um processo também muito fácil de fazer, né? A única vantagem é essa, que é uma operação política muito complexa. Você vê que a dificuldade que eles estão tendo com o julgamento do Bolsonaro, né? E sabe por que tudo é tão complexo? Porque não há unanimidade. Né? Isso é uma coisa interessante, porque eu, durante muitos e muitos anos, na minha vida política, na minha militância, eu sempre vi com horror aquelas campanhas unânimes que faziam. E toda a imprensa falava a mesma coisa, todos os partidos falavam a mesma coisa, e alguém era massacrado ali. Agora não há condições de fazer isso. Se você ataca o Lula foi, o PT foi uma vítima mais dócil do que o Bolsonaro, né? Mesmo assim, houve reação popular. Se você ataca o Bolsonaro, os bolsonaristas não concordam, não há unanimidade. Por exemplo, os bolsonaristas não estão na defensiva de que o Bolsonaro errou e tal. Ele nem perdeu o eleitor. Né? O processo é um fracasso político. E aí vem as coisas grotescas, né? Por exemplo, como a condenação a 8 anos de prisão desse Léo Lins, que o PT apoia. Eu não sei o que o pessoal tem na cabeça. Apoiar 8 anos de prisão para um cidadão contar uma piada precisa ser muito louco, na minha opinião. Rui, obrigado aqui ao Malon pelo comentário aqui, dizendo que a gente está... A gente, na verdade, porque o nosso processo aqui é ouvir para aprender e tentar transmitir, vamos dizer assim, uma espécie de orientação para o público, né? Por que você... Vamos, assim, já que isso me sugeriu uma hipótese aqui. Por que o ataque ao Lula fez com que o Lula perdesse apoio eleitoral, né? Ele tem menos votos do que ele já teve no passado, e o apoio ao Bolsonaro não causou essa consequência, na sua opinião? O problema é o seguinte: o Lula ele cometeu um erro muito grave, que foi atacar o bolso da população no ajuste fiscal. Ele achou, né, pelo menos eu entendo assim, ele achou que ele tinha autoridade suficiente para fazer isso. Talvez ele tenha achado que ele iria fazer isso, mas depois ele ia dar a volta por cima com outra política. O que também é um erro, porque aquilo lá marcou, o negócio começou com a taxa famosa das blusinhas. O governo mostrou uma insensibilidade fora do comum. Né? Aquele negócio das compras, né, internacionais, sem taxa, era uma espécie de tábua de salvação para um monte de gente que não tem dinheiro. A situação social no Brasil é muito grave. Aí ele foi lá e taxou aquilo. Então, ele afetou a vida aí de milhões de pessoas. O cidadão queria comprar uma roupinha para o filho, comprava ali que era mais barato. Está ganhando mal? Está ganhando mal. A situação está difícil, mas isso era uma tábua de salvação do cidadão. Comprava uma blusinha, comprava um equipamentozinho eletrônico de menor porte, comprava isso, comprava aquilo, e era uma
uma maneira de combater o arroxo salarial que o país vive. Aí veio o Haddad e decidiu botar uma taxa nisso. Para quê? Para que ele fez isso? Para dar satisfação a entidades como o Magazine Luiza. Porque ele não ganhou nada. Só o que ele perdeu no... Sabe quanto o Correio perdeu com essa política aí? Em um ano. O prejuízo dos Correios é consequência disso. É consequência disso. É muito maior do que o ganho com os impostos. Uma política totalmente sem pé nem cabeça. Para que fazer isso daí? O que ele ganhou? Ele ganhou o apoio de um setor da burguesia comercial? Não, porque agora essa burguesia está contra ele. Burguesia, se tem uma coisa que um político tem que entender, é o seguinte: não dê presentes para a burguesia. Ela é ingrata. Eu já vi um monte de governo fazer isso daí e cair. A burguesia não tem gratidão para a burguesia. Né? A não ser que você faça uma coisa vital. Aí sim. Mas mesmo assim, a burguesia prefere outras personalidades. Então, o negócio começou aí, afetou milhões de pessoas. Foi um balde de água fria na expectativa de que o Lula ia melhorar a vida da população. Aí o PT fala assim: mas o desemprego não sei o quê, a economia não sei o quê, mas isso daí não muda nada. Hoje eu tive a satisfação de ler aí no 247 uma coluna onde o cidadão fala exatamente isso que eu venho falando há muito tempo. Tudo bem, o desemprego caiu, a economia cresceu, mas isso aí não altera o quadro. Ele está analisando, acho que é o Jefferson Miola. Deve ser o Jefferson Está analisando a pesquisa da Folha. Agora, é um reconhecimento que está chegando muito tarde. Né? Não é o que o Lula está fazendo não é suficiente para mudar a população. E o que ele fez de ruim causou um estrago enorme. O negócio do PIX já foi consequência disso. O Lula falou na França, Rui, que ele estaria com a sensação de estar enxugando gelo. Né? De qualquer coisa que faça, não produz o efeito esperado mais. Né? Aqui, ó, o Reginaldo fala: Rui é um analista sensível ao negócio das blusinhas, taxas, etc. Uso de autoridade para aplicar remédios amargos no alto da crise atual. Né? Você acha que essa sensação de enxugar gelo é real, então? Eu acho que sim. Ele está fazendo coisas que não dão resultado. Agora, o problema é o seguinte, né? Uns 2 meses atrás eu fiz uma análise e coloquei o título: Lula, ponto de não retorno? Eu acho que a grande pergunta é essa daí, né? Dá para dar um cavalo de pau em toda essa política maluca? Dá tempo? O PT tem condições? A mentalidade do Lula e dos dirigentes petistas possibilita essa mudança? Dá tempo? Essa é a questão. Dá tempo de mudar? Eu acho que se der tempo, nós estamos em cima da hora, viu? Mas eu não acho que o PT vai mudar. O Lula, a equipe, uma coisa também que é importante, eu comentei isso aí no começo. A equipe que o Lula criou no governo é muito direitista. São as pessoas mais direitistas que tem no PT. Né? Haddad, Rui Costa. Ele não tem. É estranho isso, porque ele precisaria ter uma equipe mais equilibrada, né? Então, eu acho que ele vive numa situação meio artificial, todo mundo falando que está bom, que é isso mesmo, repetindo aquilo que a burguesia quer, mas a burguesia não está apoiando o Lula, está fritando o Lula. A única coisa positiva que eu vejo nesse cenário é que vários setores do PT já se deram conta de que o governo está sendo fritado. Na verdade, seria aquela expressão assim meio chula, né, de que a água já bateu na bunda, né, vamos dizer assim. Né? E se é assim, né, é porque nós estamos num ponto da crise já meio grave, né?
Essa pergunta também da Cláudia é importante. Será que dá para o governo chutar a porta e dar um pé nesses traíras? O que seria, né? Porque qual que é a lógica, o Rui, de permanecer, por exemplo, com esses ministérios aí da Frente Ampla, né, que, na verdade, fazem parte dessa ação contra o governo Lula? Qual é a lógica de manter, vamos dizer assim, um monte de gente, um monte de benesses, quer dizer, para os adversários, conciliar com todos os inimigos a essa altura do campeonato? Pelo que eu conversei com algumas pessoas do PT, e eu dou essa informação aqui como, né, com a relatividade que ela tem. O governo PT acredita que está tudo acertado para a reeleição do Lula, ou pelo menos acreditava até ontem, que o pessoal ia apoiar a reeleição do Lula. Finalmente, né, ele fez o ajuste fiscal, ele foi um bom aluno, foi um bom menino, botou Haddad aí, que o povo detesta, mas que a burguesia gosta, que acha que é um bom economista e tal. Então, eu acho que eles estão vivendo a ilusão de que a burguesia vai apoiar a próxima candidatura do Lula, porque tem medo do Bolsonaro. Mas a burguesia está tirando o Bolsonaro da eleição. Então, ela já não tem medo de mais nada nessa altura do campeonato. Porque, como você falou. Rubens, será que essa ilusão não caiu nessa semana com o movimento do Hugo Mota, por exemplo? Quando o Hugo Mota puxa a faca para o governo? Não, eu acho que a ilusão está se desfazendo, né? Mas as manifestações que eu vi até agora, elas são na base da pirâmide petista. Eu não vi nenhuma manifestação lá em cima, ministros, né? Senadores. Os senadores do PT, eles até tinham me esquecido, votaram faz 2 semanas o Dia da Amizade Brasil-Israel, pô. Quer dizer, é vontade de se indispor com todo mundo. O sionismo vai apoiar o governo Lula? Essa pergunta aqui que chega a dar um certo frio na barriga, né? O que vem depois do Lula, né? Será que vão ser 50 anos de neoliberalismo radical, Rui? 100 anos? O que vem vai ser ruim. Não tenhamos dúvida. Agora, eu acho também que que o Lula ganhasse a eleição. O Lula nunca pode ser descartado como um concorrente poderoso, né? Claro. Por pior que seja. Ele não é uma pessoa qualquer. Mas vamos supor que ele ganhasse a eleição numa situação muito dramática. Seria como o 4º governo da Dilma. Não ia conseguir fazer nada e pode até ser derrubado. Então, quer dizer, a via eleitoral para o povo brasileiro, com a crise do governo Lula, ela está fechada. É preciso olhar para outro lado. Né? A eleição não vai salvar ninguém. A eleição vai ser ruim. Ganhe quem ganhar. Não vai ser boa. Então, o negócio é preparar, né? É preparar o povo, a esquerda, os espíritos progressistas, os sindicatos, as organizações populares, para lutar em outro terreno. Porque, do ponto de vista eleitoral, não dá para esperar nenhuma salvação. O Edson Antunes fala, se o Lula vencer em 26, vai ter golpe, impeachment a qualquer preço. Eu não tenho essa certeza, não. Eu não acho que isso aconteceria, não dá para ser determinista, mas o risco... Na melhor das hipóteses, o governo dele não seria melhor do que esse de agora. Não dá para saber, Rui, não dá para saber, né? Ele poderia ter mais ou menos liberdade, o imperialismo pode ter colapsado, ninguém sabe o que vai acontecer com o mundo. Né? Não, tudo bem. Eu sempre digo isso, ninguém tem bola de cristal. Mas analisando as tendências agora, o cenário é ruim. Pode ser. Mas, Rui, eu queria te agradecer, porque eu tenho que sair agora aqui, mas foi muito interessante a gente passar aí por todos esses temas, eu acho que a gente conseguiu falar de tudo, e vamos acompanhar aí os desdobramentos e esperar a tua análise aí no dia de amanhã. Obrigado, Rui.